E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo nessa quinta-feira, né? Quinta-feira, Corinthians e São Paulo, Campeonato Brasileiro, rodada 34. Pois é, o Corinthians que vem de 2 derrotas seguidas para Bragantino e Ceará e agora temos, após a pausa da data FIFA, né? O Corinthians tem esse compromisso, um clássico dentro de casa contra o São Paulo. É o último clássico do ano, né? Então vamos pra cima do São Paulo. E é isso aí, né? E pra começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para enfrentar os Bambis. E assim, galera, o possível time do Corinthians tem muitas dúvidas, né? Eu coloquei aí, ó, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, Carrijo, Martinez, Breno Bidon, Memphis, Depay e Yuri Alberto, tá? Aí, o que acontece? As dúvidas. Primeiro, Hugo Souza, né? O Hugo, ele ficou de fora contra Bragantino e Ceará. Ele treinou com o grupo aí parcialmente nos últimos dias, tá? Então ele é dúvida para enfrentar o São Paulo. Ele pode jogar, por isso eu coloquei aí na escalação, tá? Mas ele ainda é dúvida, tá? Então talvez seja ele ou o Felipe Longo de novo, tá? Mas eu acho que o Hugo Souza joga, pelo menos eu espero, tá? Outra dúvida, o Maicon, tá? O Maicon apresentou um quadro de tendinite, tá? Nos últimos dias, tá? Então talvez ele não jogue também, tá? Pode ser que jogue, pode ser que não, mas eu coloquei aí no time. Outra dúvida é o Memphis, tá? O Memphis estava na seleção holandesa, né? Jogou na segunda-feira, então talvez ele comece do banco, tá? Eu coloquei no time porque pode ser que ele jogue, tá? Mas também pode ser que o Memphis comece do banco e aí joga o Gui Negão, tá? Bom, detalhe, galera, o Ranieri, pelo que eu vi, tá fora do jogo, tá? Porque parece que ele teve uma lesão na perna direita, então o Ranieri, pelo que eu vi, tá fora. O Garro, o senhor Rodrigo Garro, tá suspenso. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Ceará. Ele conseguiu tomar o cartão no último minuto do jogo, numa reclamação besta ali, meu Deus do céu. Então o Garro, parabéns pra ele, tá fora do jogo, tá? Então esse é o possível time. Assim, se o Maicon não jogar, talvez o Dorival venha com essa escalação aí, ó. Com 3 zagueiros e o Angileri aqui junto com o Ramalho e o Gustavo Henrique, tá? Lembrando que pode ser que o Choca comece, tá? O Choca no lugar do Ramalho, mas eu acho que vai ser o Ramalho mesmo, tá? Então, sendo com 3 zagueiros, se o Maicon não jogar, deve ser isso aí a escalação, com Martinez, Breno Bidon e Carrijo no meio de campo e Bidu e Mateuzinho nas alas, beleza? Então esses os possíveis times, né? Os possíveis times do Corinthians para enfrentar o São Paulo, beleza? É isso. Agora vamos com o retrospecto, beleza? E está aqui retrospecto do confronto entre Corinthians e São Paulo. Ao todo na história, 364 jogos e o Corinthians tem muito mais vitórias, 133 a 115 e tem 116 empates. Gols no confronto, 1008 com 513 do Corinthians e 495 do São Paulo, hein? 1008 gols no confronto, tá? Tá aqui, ó, Corinthians e São Paulo por estádios. Na Neoquímica Arena, temos 20 jogos, tá? E o Corinthians, 11 vitórias ele tem e o São Paulo apenas uma, além de 8 empates, né? Na Neoquímica Arena, o São Paulo apanha pra cacete, né? Continuando, Corinthians e São Paulo por campeonatos.
Pelo Campeonato Brasileiro, 80 jogos e o Corinthians tem 5 vitórias a mais, 27-22, beleza? Continuando, os maiores artilheiros do Corinthians contra o São Paulo. E temos Teleco, em primeiro com 25 gols em 25 jogos. Olha só o Teleco, cara. 1 gol por jogo. 25 gols em 25 jogos. Que isso, hein? Cláudio e Baltazar, 17. Servilho tem 15. Flávio, 13. Luizinho, 12. Marcelinho Carioca, 10. Junto com Rafael. Rivelino, 7. E o Zidanilo, 6 gols. Tá aí os artilheiros do Corinthians contra o São Paulo. O primeiro confronto entre eles aconteceu no dia 25 de maio de 1930. Há 95 anos. É quase um confronto centenário, né? E o Corinthians venceu 2-1 pelo Campeonato Paulista, tá? A maior goleada do Corinthians contra o São Paulo, um 6-1, né? 22 de novembro de 2015, Brasileirão. Ai, que saudade desse 6-1, hein? Quando até o time reserva era um dos melhores do Brasil. Hoje, se fosse o Corinthians reserva daquele ano contra o time titular de hoje, era outro 6-1 pro reserva. Meu Deus, o time reserva de 2015 era muito melhor que o titular de hoje, hein? Meu Deus. A maior sequência invicta do Corinthians contra o São Paulo é 12 jogos durando de 76 a 79, beleza? Lá na década de 70, né? Bom, e tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e São Paulo, né? Enfim, e tá aqui os últimos 4 jogos com 3 vitórias deles e um empate. E essas 3 vitórias do São Paulo com o mando deles, né? Incrível isso. A última vez que se enfrentaram em Itaquera, um 2-2 pelo Brasileirão do ano passado, tá? E galera, seguinte, a última vez que o Corinthians ganhou do São Paulo já faz 2 anos. 2 anos. E temos muitas derrotas para eles aí nos últimos tempos, né? Infelizmente. Vamos lá? E tá aqui, ó. A última vez que o Corinthians venceu o São Paulo, Copa do Brasil 2023, a semifinal, né, jogo da ida, 2-1 com 2 gols do Renato Augusto, né? A última vez que vencemos o São Paulo há 2 anos, né? E foi uma vitória que só serviu para adiar o jejum, né? Porque naquela época o São Paulo não tinha vencido o Corinthians em Itaquera ainda. Então, essa vitória serviu para adiar esse tabu, né? E o São Paulo, meses depois, quebrou, porque venceu a gente em Itaquera pelo Paulista, né? Enfim. E no jogo da volta perdemos e fomos eliminados, né? Então, esse placar aí, essa vitória só serviu para adiar o tabu do São Paulo, que foi quebrado depois, quando eles venceram aqui, ó, 2-1, a primeira e única vitória deles em Itaquera contra a gente, tá? Então, ultimamente, olha, muitas derrotas pra eles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 derrotas aí. Meu Deus do céu, cara. É muita derrota pra eles ultimamente, meu. É muita derrota. E, galera, vamos olhar aqui os jogos do Corinthians. Pois é, os próximos jogos que temos pela frente, né? Bom, temos o São Paulo nessa quinta-feira, 7h30 da noite. Vai passar na Record, Cazé TV e Premiere, pelo que eu vi, tá? Record, Cazé TV e Premiere. Depois, domingo, 8h30, temos o Cruzeiro, fora de casa, tá? Reparem que temos aí 7 jogos, tá? 7 jogos definidos e 3 contra o Cruzeiro, hein? 3. 2 pela Copa do Brasil e 1 pelo Campeonato Brasileiro nesse domingo, tá? Aí depois é o Botafogo em casa, Fortaleza fora e fecha contra o Juventude em casa, tá? Aí depois tem a semifinal da Copa do Brasil, tá? E aí se o Corinthians passar para a final, temos mais 2 jogos contra Vasco ou Fluminense. E bom, o Corinthians que tá com 42 pontos, inicia a rodada a 7, né, da zona do rebaixamento. Então assim, eu
imagino que com o 45 já tá tranquilo em relação a rebaixamento. Assim, com 42, 7 pontos, já estamos tranquilos, né, de certa forma. Porém, com 45 já crava, né? Então, assim, vencer o São Paulo, chegar a 45, aí faz com que as últimas 4 rodadas fiquem mais tranquilas, né, por assim dizer. Até porque contra o Juventude, aqui ó, a última rodada é 3 dias antes de pegar o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. Então, eu imagino que o Corinthians vai chegar no último jogo tranquilo, né? Vai até poupar o time contra o Juventude para focar na Copa do Brasil, né? É o que eu imagino. Então, esperamos que bem antes disso, né? Bem antes de pegar o Juventude, o Corinthians já esteja tranquilo em relação à pontuação, né? E o Corinthians vai acabar no meio de tabela, né? Vai ficar ali entre nono, 12º, terceiro, enfim. É a posição que vamos acabar, pelo menos eu imagino, até, né? Então, mais uma vitória, crava isso. E temos 5 jogos pela frente, tá? Desses 5, oh meu Deus, desses 5 jogos, tá? 3 em casa e 2 fora, beleza? 3 em casa e 2 fora. E é isso, galera. Bom, mais uma coisa, né? Vocês aí que acompanham notícias do Corinthians, é incrível o quanto, assim, o Corinthians é um clube que toda hora sai notícia e muitas vezes é ruim, né? E toda hora pipoca notícia de tudo quanto é jeito. Vocês viram aí, né? Muitos de vocês viram que o CORE fez um comunicado. O CORE é o Conselho de Orientação do Corinthians. E fez o comunicado pedindo o cancelamento da votação da mudança do estatuto, né? Dizendo que a mudança, o anteprojeto da mudança do estatuto tem algumas falhas, coisa e tal. Então pedem para cancelar a votação do anteprojeto para averiguar essas falhas. E o Romeu Thomaz Júnior, né? Que está à frente desse anteprojeto, rebateu o CORE, falando que o CORE não participou de nada em relação à reforma do estatuto, enfim, né? E os dois se comunicando, o CORE e o Thomaz Júnior, os dois se comunicando pelo site oficial. Ou seja, os dois, o CORE e o presidente do conselho, brigando no site oficial do clube, né? Ou seja, é guerra política, né? É incrível isso, né? E aí também estourou nessa semana o promotor Cássio Concerino, né, que tá à frente aí das investigações em relação aos últimos presidentes do Corinthians, né, em relação ao uso do cartão corporativo, né, e aí ele parece que sugeriu uma intervenção jurídica no Corinthians. Pois é, ele sugeriu isso aí e ele listou 25 motivos para uma intervenção jurídica, né. Tá foda. Tá foda, né? Corinthians é um clube que nunca dorme, né? A gente, por exemplo, podia estar falando só do jogo, né? Só do jogo contra o São Paulo, se preocupar em vencer o clássico, mas não, né? É o CORE e o Romeu Thomaz Júnior brigando, o promotor querendo intervenção jurídica no Corinthians e tá foda, né? A Safiel aí, o projeto para salvar o Corinthians estão em discussão aí. Meus amigos. O Corinthians não é para os fracos. O Corinthians não é para os fracos, meus amigos. Meu Deus. E enfim, galera, eu já vou dar meu palpite para esse confronto contra o São Paulo. Eu não quero me estender muito aqui, tá? Já tô batendo uns 15 de vídeo, uns 15 minutos, no caso, de vídeo. Então não quero me estender mais que isso. Meu palpite para Corinthians e São Paulo, hein? Meu palpite para esse jogo, hein, Corinthians? Vai jogar sem Garro. Talvez não comece com o Memphis. Tem o Hugo Souza que é dúvida. 1-0 Corinthians. E seja o que Deus quiser. 1-0 gol, sei lá, cara. 1-0 gol do Gustavo Henrique, de cabeça, né? Até porque
Ultimamente, a única jogada promissora que o Corinthians consegue fazer é bola na área e Gustavo Henrique de cabeça. É a única coisa que o Corinthians consegue produzir, né? Então, 1 a 0, gol do Gustavo Henrique. E vamos lá, tá? Então é isso aí, galera. Comente o que vocês acham desse jogo contra o São Paulo. Comente sobre o que vocês acham aí da possível intervenção jurídica, né? Pois é. E comente o palpite de vocês, o meu 1 a 0 gol do Gustavo Henrique, beleza? E é isso aí, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians! Pra cima dos Bambis!